Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus continua exortando a que nos preparemos para o seu retorno, estejamos vigilantes. E aí então, São Pedro vai e pergunta a Jesus: Senhor, tu contas essa parábola para nós ou para todos? E Jesus, que estava contando a parábola para todos, começa então a fazer uma parábola para os apóstolos, ou seja, para os seus sacerdotes. E conta a parábola daquele administrador que começa a se aproveitar, porque o Senhor está demorando a voltar. Não é? E um patrão está demorando e começou a espancar os criados e criadas. Aqui, então, nós precisamos fazer uma reflexão sobre aquilo que é a missão do sacerdote. Veja, todo sacerdote, aqui estamos falando de bispos e padres. Quando a igreja usa a palavra sacerdote, está se referindo àqueles que são ordenados e podem celebrar missa. Bispos e padres. Todo sacerdote, né, deve ter muito no seu exame de consciência, no seu dia a dia, essa realidade de que ele administra algo que não é seu. Ele não pode começar a se comportar como se ele fosse dono, por exemplo, dono da doutrina. E eu falo as minhas ideias. Não, eu tenho que ensinar aquilo que é o ensinamento de Cristo, que é o ensinamento dos santos durante 2000 anos de igreja, que é o ensinamento do magistério durante 2000 anos de igreja, dos santos padres durante 2000 anos de igreja. E a mesma coisa com relação aos sacramentos. Eu não posso celebrar uma missa minha. Eu tenho que celebrar a missa da igreja. Eu tenho que celebrar a liturgia de 2000 anos. Pois bem, isso Deus vai pedir contas para nós sacerdotes. Por isso é uma missão para você que é leigo e para mim também, sacerdote, é uma missão rezarmos muito pelos nossos sacerdotes. Por quê? Porque, claro, tendo sido colocados nesta posição tão elevada, os padres irão receber uma cobrança maior. A quem muito foi dado, muito será pedido, diz o Evangelho de hoje. Para nós termos ideia daquilo que é a gravidade da situação de um sacerdote, vamos recordar que São Francisco de Assis, sim, São Francisco de Assis, santo de sétima morada, São Francisco de Assis, aquele homem extraordinário, o homem evangélico, o homem configurado a Cristo, o homem chagado com as chagas de Cristo, o pai seráfico, São Francisco de Assis, quando viu a alma de um sacerdote, não ousou pedir o sacerdócio. Teve medo. Teve medo da gravidade daquela responsabilidade. Teve medo da grandeza daquela missão. Então, nós precisamos, né, rezar e rezar muito pelos nossos padres. Rezar e rezar muito pelos nossos bispos. Rezar e rezar muito pela santificação dessas almas que foram escolhidas por Deus. Graças a Deus, existem homens que ousam, né, movidos pela generosidade, pedir a ordenação sacerdotal. O que seria de nós sem a absolvição? O que seria de nós sem a confissão? O que seria de nós sem a Eucaristia? O que seria de nós? No entanto, esta generosidade, se não for correspondida durante a vida com uma verdadeira conversão, com uma verdadeira grandeza de estar acima, né, daquilo que eu somente ficar preocupado com o mínimo, não, o padre tem que ser generoso para a própria salvação do padre, né? Se os padres não receberem essa graça e essa conversão, como será tremendo o dia do juízo.
para os sacerdotes. E não sou eu quem o digo, é a parábola de hoje, eu não estou inventando, né? O próprio Jesus diz que ele vai chegar e aquele que não agiu conforme a sua vontade será chicoteado muitas vezes por um empregado que não conhecia a vontade, foi por ignorância e fez coisas que não devia. Será chicoteado poucas vezes, mas vai ser chicoteado mesmo assim. E estamos falando aqui só do chicote, só do purgatório. O purgatório dos padres não é fácil. Por isso, rezemos muito pelos nossos sacerdotes, pela sua santificação. Porque não há igreja católica sem sacerdotes. Devemos nossa salvação aos padres. Então rezemos por eles. Porque se um dia nós chegarmos no céu, e se Deus quiser, chegaremos, nós iremos chegar no céu. Porque uma alma bondosa ousou pedir o sacerdócio e nos deu a absolvição e a comunhão. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.